Olá pessoal, aqui é Rodrigo com História, tudo bom? Tranquilo? Tema da aula de hoje: Humanismo e Renascimento. Então, esse é um período da história ali por volta de o ano 1500, que é bem interessante, culturalmente falando, em outros sentidos também. Então, esse é o tema que nós vamos falar hoje aqui, então, Humanismo e Renascimento. Então, vamos começar aqui sabendo exatamente que período foi esse na linha do tempo. Então, lá na linha do tempo, nós temos o século XIV até mais ou menos o século XVI. Então, é um período de transição, especialmente na Europa, que combina também com o fim da Idade Média. Então, todos os eventos que estão acontecendo na Europa vão trazer esse movimento, vamos chamar de movimento, chamado de humanismo ou renascimento. São duas coisas até meio que diferentes, mas uma estão ligadas a outras e vou tentar explicar aqui. Então, essas coisas foram trazidas à tona por quê? Por causa das mudanças ocorrendo no mundo ocidental. Por exemplo, a, a perda ou do funcionamento do feudalismo. Então as pessoas começam a estudar mais, a ter mais acesso à informação. Aí tem aquela nova classe de ricos, que são os burgueses, e eles querem que os filhos deles também estudem, aprendam e comecem a recuperar então um conhecimento que vinha anteriormente. E também a igreja, que era muito poderosa na Alta Idade Média, começa também a perder força para os políticos, né? Para outras ordens mundiais aí. Então, não é mais suprema o poder da Igreja Católica, especialmente nesta Idade Média, a Baixa Idade Média, começando já, terminando a Idade Média e começando a Idade Moderna. Né? Então, nós temos aí algumas coisas importantes. Ó. O humanismo, então, esse termo, ele se refere a um movimento que surgiu primeiro, antes mesmo do próprio termo renascimento, que diz o seguinte, que o ser humano começou a pensar um pouco mais em si mesmo, nos próprios ser humano. Pensamento antropocentrista, ou seja, centralizado no ser humano e não no perdão, no teocentrismo, que estava mais centralizado em Deus. Porque esse era o termo que as pessoas usavam, que os historiadores usaram, para se referir a um período onde a igreja dominava mais. Então, teoricamente, as pessoas pensavam mais como Deus onipresente e mandando em tudo. Né? Mas esse Deus cunhado pela Idade Média, justamente. Agora, no antropocentrismo, então a ideia é que o foco é no ser humano e estudar o ser humano como um ser importante, talvez o mais importante de todos, o foco, né, no ser humano, ciências, astronomia, negócios porque os burgueses precisavam de escolas, aprendizado para que seus filhos pudessem tocar os negócios, administração. Então, tudo isso começou a aparecer nesse período de humanismo. Então, os estudos centralizados no ser humano. Você pode ver aí até a imagem, né, mostrando que foram reabertas escolas, bibliotecas. Então, essas coisas todas já existiam antes, né? Mas elas estavam meio esquecidas na Europa, durante o período da Alta Idade Média, especialmente. Elas estavam praticamente fechadas. O analfabetismo era muito alto. Então, isso começou a mudar com o humanismo. E depois vem o termo também, renascimento, né? O que tem a ver com isso? Então, a partir então de um humanismo, a partir da ideia de estudar, entender a ciência, a astronomia, reabrir os livros antigos, então aí vem o termo renascimento, porque dentro desse movimento a ideia era recuperar as ideias da antiguidade clássica. E nós sabemos que os gregos, os romanos antigos, até em outras partes do Oriente, as pessoas estudaram muitas coisas. Tinha muito avanço tecnológico, até no Egito, né? A arquitetura e assim por diante. Então, o Renascimento dá a ideia de que eles estavam tentando fazer voltar todas essas coisas que eles achavam legais lá da Idade Antiga. Né? Então, o Renascimento até pode dizer que é um termo um pouco pejorativo, porque os historiadores, ou até
o Giorgio Vasari, né, que foi justamente quem cunhou esse termo em 1511 a 1574, ele coloca esse termo justamente para rebaixar o período anterior, que é o período da Idade Média, como se ele fosse muito pior. E de fato, em muitos aspectos, ele era mesmo, porque ele fez com que as pessoas parassem mesmo de avançar tecnologicamente na Europa, travou completamente, até andou para trás, podemos dizer assim. Então, o renascimento na Europa significa uma volta aos estudos, uma volta ao conhecimento, uma volta à iluminação, né? Então, esse movimento intelectual e artístico, também baseado no racionalismo, não tanto na emoção ou na espiritualidade. Então, eles tentam jogar mais para uma coisa terrena mesmo, uma coisa secular e não tão espiritual, não teocentrista. Então, esse termo renascimento tem a ver com isso daí. E também o Renascimento influenciou o pensamento político da época, porque antigamente o pensamento político, primeiro que ficou muito tempo afastado dos poderes, os poderes eram realizados através dos senhores feudais, mas está voltando para a monarquia, e a monarquia absolutista. Opa, alguém ligando aqui. Então, o pensamento político também foi influenciado, e o maior dos escritores da época foi Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. Né? Uma boa parte desses pensadores, artistas, filósofos e assim por diante, eles estavam centralizados ali na cidade de Florença, na Itália. Então, a Itália era um lugar muito avançado para a época, mas não era um país, a Península Itálica. Né? Existiam vários países pequenos ali, alguns ducados, alguns pequenas repúblicas e assim por diante, e pequenas monarquias, e essas regiões ali então, elas eram, principalmente ao norte, centro-norte da Península Itálica, elas eram avançadas. Né? No caso de Florença, é onde realmente surgiu muitos pensadores e floresceu o pensamento humanista e renascentista. Então, se um dia alguém quiser visitar um lugar, um país ou uma cidade com características da Renascença, esse lugar é Florença. Então, Nicolau Maquiavel, ele escreveu, inclusive a frase famosa dele é: fins justificam os meios. Né? Então, ele estava tentando explicar na obra dele, né, o Príncipe, como é que um monarca deveria governar, sustentar o seu poder, como é que ele deveria fazer conchavos e assim por diante, para que ele se sustentasse no poder. Então, na verdade, o que Maquiavel acabou fazendo é ditando algumas regras de política, algumas delas válidas até hoje, mas foram surgidas na época da Renascença, então. Outra coisa também que foi influenciado é os estudos da ciência relacionados à medicina e corpo humano. Então, os estudos avançaram porque eles começaram a usar cadáveres no estudo da ciência e medicina para entender melhor a anatomia. Então, veja, antigos também conheciam bem isso. Os egípcios eram mestres de anatomia, mas estudos se perderam com o tempo, né? Inclusive, a biblioteca famosa do Egito se queimou, né, de Alexandria. Então, tiveram que começar tudo de novo, de certa forma, né? Então, o efeito do antropocentrismo nas artes também, essa ideia de estudo do corpo humano, apareceu até mesmo nas obras de Leonardo da Vinci. Nós vemos aqui do lado, né, essa obra famosa de Leonardo da Vinci, que é esse desenho, né, o homem vitruviano. Então, o que mostra aí nesse desenho? A simetria do ser humano, da anatomia humana e assim por diante. Leonardo da Vinci, ele não era só um artista, ele também era um estudioso, ele era inventor, ele era um estudioso da anatomia, da ciência. É um ser bastante completo em vários sentidos. Então, ele desenhou coisas assim, mas as pinturas dele também tinham características humanistas e renascentistas. Então, Leonardo da Vinci foi um dos artistas mais famosos desse período, né? Ele viveu ali, 1452 a 1519. E ele é bem famoso, né? O Leonardo da Vinci. Outra coisa também que nós podemos mencionar é a influência do Renascimento na física e na astronomia. Exatamente. Muitas das descobertas atuais
conhecimentos sobre o planeta Terra, eles surgiram no Renascimento. Então, tinha o heliocentrismo desse período, porque antes era o geocentrismo. O que quer dizer isso? As pessoas achavam que o planeta Terra, os cientistas inclusive, era o centro do universo. Um pouco mais de estudo, nós vamos entender que não, né? O planeta Terra é só um planeta de um sistema solar e que isso está dentro de uma galáxia assim por diante. Mas isso eles não entenderam tanto na época, não. Pelo menos entenderam que o planeta Terra não era o centro do universo. Então começou a surgir o heliocentrismo, pensando que o Sol é o centro do universo. É claro que isso não está completamente correto também, mas deu uma avançada na astronomia e na ciência. Então, pessoas como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler e Galileu Galilei, eles descobriram bastante coisas, leis da astronomia atuais, né, especialmente da gravitacional e assim por diante, foram descobertos ou foram desmistificados por esses caras aí, né, entre os anos 1500 e assim por diante, 1400, 1500, 1600. Então, muita coisa que a gente estuda hoje sobre física e astronomia, claro que existe a física moderna hoje, né, ainda não existia nessa época, que compreende um pouco mais aí o cosmo. Né? Também temos o Isaac Newton. Isaac Newton está fora desse eixo aí de Florença, mas ele também é um representante da ciência e astronomia da época, um pouquinho mais tarde, né, 1643, porque afinal de contas ele tem as leis de Newton, né, que a gente usa até hoje sobre a gravidade. E claro que são importantes também, mas então essas informações elas são relevantes com respeito ao período do Renascimento. Então nós podemos conectar esses nomes ao Renascimento, então a esse movimento que envolve estudos, conhecimento, né, um pouco de rompimento com a igreja, não total, porque eles ainda acreditavam que o ser humano era uma criação importante de Deus, tanto é que muitas das artes da época elas eram artes sacras, mas a igreja perdeu sim um pouco do poder de influenciar o pensamento e a ideologia da época. Né? Então, como nós dissemos, a influência do Renascimento nas artes ela é muito grande. Então, a arte renascentista ela é muito famosa. Né? Então, aqui está uma gravura de Michelangelo, essa pintura na Capela Sistina, lá em Roma, no Vaticano. Então, existem essas pinturas famosas de Michelangelo, mas ele também era escultor e assim por diante. Mas, além dele, Bondone, Brunelleschi, Alberti, Leonardo da Vinci, Botticelli, tudo italiano, né? Então, nós vemos que essa arte renascentista foi totalmente influenciada por esses italianos, especialmente de Florença. E surgiu também os princípios da perspectiva, uma forma diferente de pintar quadros, né? Olhando mais para o fundo, conseguindo não só desenhar uma coisa plana, mas conseguindo uma perspectiva interessante isso aí, né? Quase um 3D, né? Surgindo aí nessa época também. E os mecenas, que está mencionado aqui nesse slide, quem eram esses mecenas? Eram ricos financiadores de arte e filosofia. Então cresceu bastante a arte nesse período, a ponto de pessoas comprarem, venderem, financiarem esse tipo de coisa. Quem ficou famoso, a família que ficou famosa por fazer isso, como mecenas, era a família Médici, lá de Florença, que por muito tempo foram a família preponderante ali nessa região. Muitas obras deles e construções, casas e assim por diante ainda estão lá e representam essa característica aí. Na literatura, também. A literatura tem um salto muito importante nesse período, porque foi inventado a prensa. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí era a prensa de Gutenberg. Uma ideia até relativamente simples, mas que revolucionou, né, no século XV. Então, o que Gutenberg fez? Ele pensou em uma prensa mesmo, um negócio que prensava o papel com tinta, mas de uma forma que ele pudesse usar tipos, né, que são letras feitas em relevo com material metálico, e essas letras encharcam então de uma espécie de carimbo, né, como se fosse o carimbo. A gente usa o carimbo também. Elas encharcam com a tinta, aí ele prensa. Então, é só preciso montar então toda a tipografia, todos os tipos um do lado do outro,
para escrever uma página ou assim por diante, e aí começar a colocar papel um atrás do outro e prensar, tira, prensa, tira, prensa, tira. E isso eu faço cópias, então. Cópias rapidamente. Então, antes disso, tinha que escrever à mão, né? Então, isso é uma revolução. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. E o fato de as pessoas poderem, então, ter uma Bíblia, isso mudou muita coisa, né? Então, esse período também fez essa mudança, porque ao ter acesso ao conhecimento, à leitura, e agora, com a prensa, poder ter acesso a livros, a cabeça das pessoas mudaram, especialmente quando elas leram a Bíblia. É isso mesmo. Então, isso fez uma mudança grande, que é um assunto para uma outra aula, porque surgiu então a reforma e a contra-reforma da igreja também por causa dessas questões, dessas mudanças aí. Então, este foi o período do Renascimento. Espero que tenham entendido esse pequeno resumo. Agradeço a todos. Até mais.